Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um MED Podcast aí do MED Concurso. Hoje estou tendo o prazer de receber aqui nosso aluno, Alexandre Magno, do Rio Grande do Norte. E estou muito feliz, Alexandre, porque desde que a gente se conheceu lá atrás, antes mesmo de tudo isso que está acontecendo, do resultado, da prova do concurso, primeira coisa é que você acreditou no projeto, né? E assim, acreditar diante de um momento de incerteza, né? Sim. É muito difícil, né? Por mais que a gente trouxesse ali a realidade dos números, você foi um cara que acreditou, né? E hoje está colhendo frutos disso, né? Desse esforço de ter acreditado. Mas eu falo que assim, eu falo para muita gente, falo até para Rodrigo, que assim, eu tenho uma empatia muito grande por você, né? E eu tenho certeza que daqui, né, vai surgir uma amizade duradoura aí, né? A gente vai trabalhar muito junto. E digo até a Rodrigo, falei, pô, Alexandre foi um cara que, assim, me surpreendeu até pela coragem, né? Porque, veja, eu não sei se eu teria aquela coragem de, mesmo querendo muito aquilo, ir lá na instituição, tirar uma foto, você se expôs antes da prova. Sim. A gente sabia que você estava muito bem preparado e eu sempre acompanhei meus alunos de muito perto, né? Então, através da plataforma, eu olhava as métricas, eu olhava se tinha aderido ao simulado, como é que estava indo a performance. Você ficava olhando minhas notas? Tudo. Ah, meu Deus. E aí, velho, foi lá, tirou a foto, né? Autorizou a gente fixar lá no perfil. Te agradeço por isso, mas aquilo demonstrou essa autoconfiança, né? E que é importante hoje, até na atuação do perito, né? Essa convicção, essa certeza, né? Essa retidão. E eu queria que você falasse isso, dessa trajetória, por que você decidiu fazer isso, né? Eu sei que você começou a fazer residência de cirurgia geral em Botucatu, né? Eu acho. Foi. E aí de uma hora para outra não vou estudar para concurso. E como é que tá a sua vida hoje, né? Como é que tá a sua vida antes? Como é que tá a sua vida hoje? E se você tá feliz, né? Há poucos dias aí de tomar posse aí na PMF. Nossa, primeiro de tudo eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. Principalmente ao seu lado, professor, porque a gente sabe que quando a gente gosta muito de estudar, a gente na faculdade, a gente se espelha muito nos nossos maiores e melhores professores, né? Eu lembro quando eu tinha aula de semiologia na faculdade, eu tinha aula com a professora Regina, que eu ficava pensando, nossa, quando eu for médico eu quero ser como ela. E acaba que no senhor eu vi uma pessoa de que como eu quero ser quando eu for perito. Um cara humilde, leal, justo, que eu acredito que deve ser muito probo, muito reto nas suas decisões. E que minha história, agora respondendo um pouco a tua pergunta, professor, é que ela começou realmente há muito tempo, quando eu resolvi fazer a especialização de cirurgia geral. Nessa especialidade eu cheguei e fui lá, vi que realmente não era o caminho que eu gostaria de seguir na minha vida. E que a partir daí, quando eu voltei para Apodi, que é minha cidade natal, eu voltei com uma sensação de regresso. Assim, como se eu tivesse, eu estava estudando na quinta melhor escola de cirurgia do país e que acaba que eu voltei para estaca zero, lá no meu interior. E aí acaba que vem 1 milhão de pensamentos na nossa mente como médico, né? Que a gente sempre tem que prosperar, prosperar, prosperar. E até mesmo como ser humano, né? E acabou que eu fiquei meio que um tempo perdido. E aí a psiquiatria começou a entrar, hoje em dia eu sou psiquiatra, a psiquiatria começou a entrar na minha vida durante a pandemia, que eu vi que os pacientes lá de onde eu atendi, eles me procuravam muito por justamente gostar de conversar comigo, de entender que eu passava uma mensagem de fé, de esperança, e que acaba que essa sensação de ser psiquiatra que eu nunca tirei de dentro de mim da faculdade, desde a faculdade, ela me acompanhou e eu vi que casou como uma luva para a pessoa com quem eu sou. E na psiquiatria, professor João, a gente tem uma questão de avaliar um paciente. A gente, por exemplo, o fato de eu sentar aqui ao seu lado, às vezes a gente tem uma perspicácia um pouco maior do que outros profissionais, que às vezes eles não têm tanto esse afeto, esse cuidado, essa empatia com o ser humano. Eu decidi unir essa área da psiquiatria com a área da perícia médica, que eu acho que são duas especialidades que casam muito bem. A gente sabe que hoje em dia a questão de afastamentos por transtornos mentais nunca teve tão alto, né? Isso. Então, acho que eu tenho muito a contribuir no Ministério da Previdência, nas perícias médicas, em relação a isso e também aprender outras áreas que eu também tenho muito interesse. Excelente. Mais ou menos isso. Excelente. E também, uma coisa que eu bato muito na tecla, que é o seguinte,
às vezes o médico, a gente entra na faculdade e durante a faculdade a gente parece que o pessoal fecha os nossos olhos aqui e fala, ó, só existe esse caminho. Sim. Né, que é o caminho da residência. Não, que é o caminho da residência e da assistência. Né? Pelo menos na minha faculdade foi assim, ninguém fala que existe um outro caminho complementar. Ó, existe um outro caminho aqui, tá? Que é o caminho do serviço público, né? Você se tornar um concursado, que não exclui assistência. Ninguém nos fala isso, né? E você, não, porra, percebeu isso, falou, não, porra, tem um outro caminho aqui que eu posso seguir, complementar, que não vai deixar nem excluir minha participação na psiquiatria. Eu vou continuar sendo psiquiatra na iniciativa privada, mas agora eu vou me tornar um servidor público federal. Sim. Daqui uns dias aí já empossado, participando do programa de bonificação. Sim. Na melhor carreira do serviço público federal hoje, né, que é o concurso da PMF para médicos. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque veja, como é que veio esse estalo, né? Porque quando foi que você percebeu isso? Falou, não é aqui, vou me dedicar. Porque inclusive, assim, como eu te acompanhei muito de perto, eu vi que você realmente, né? E aí, pegando até um gancho no seu treino que você faz aí pro condicionamento físico, né? Sim. Você tinha uma cadência de treino ali, né? E a gente bate muito nessa tecla, né? Pô, concurso é treino, pô. Tem que fazer um pouco todo dia, vai. E aí, chega ao final de um mês, 2 ali, você vê a evolução. Professor, na verdade, o senhor se conhece, mas na verdade os telespectadores não. Meu irmão, ele trabalha na agência da Previdência Social como técnico do Seguro Social. Massa. E acaba que eu sempre me espelhei no meu irmão, porque eu acho ele um cara incrivelmente inteligente. Assim, e tipo, quando ele me falou da oportunidade do concurso que tava com planejamento de ter, parece que o algoritmo do Instagram, ele escuta o que a gente conversa, né? E aí, de repente, começou a vir uns flashzinhos lá do senhor, do professor Rodrigo. Aí eu comecei a pensar, rapaz, por que não tentar, né? E aí, cada vez mais, quanto mais eu adentrava nos estudos, quanto mais eu assistia às aulas, quanto mais eu lia as apostilas, mais eu me apaixonava pela área. E aí, como o senhor falou muito bem, da questão de que na faculdade a gente não tem esse direcionamento para trabalhar no serviço público. E eu sou um cara que eu sou extremamente apaixonado pelo serviço público. Eu tenho um consultório particular, mas sendo bem sincero para você, João, eu sou muito mais feliz trabalhando no público do que no privado. Eu acho que o privado é mais um complemento assim do público para mim, para Alexandre. E aí quando eu vi essa oportunidade de ingressar no serviço público, sem falar na estabilidade, no ótimo trabalho, na questão do salário, a gente também não pode ser hipócrita em relação a isso. Mas, tipo, quando junta a união das coisas, aí realmente eu decidi focar na carreira de perito médico federal. Eu acredito que realmente é uma carreira muito bonita, é um trabalho que a gente consegue desempenhar com maestria, como quase poucos médicos, na verdade, e às vezes, não sei se eu posso falar dessa forma, mas poucos médicos trabalhariam dessa forma como a gente trabalha, no sentido de realmente de julgar, de ver essa questão de se um paciente ele está com a incapacidade ou não para trabalhar. Eu acho que é uma questão muito complexa, que não está focado só no bio, como o professor Rodrigo acabou de focar na palestra dele. A gente vê o paciente, ou na verdade o periciando, como ser biopsicossocial. E é isso que eu acho mais bonito na nossa prática como perito médico federal. Massa. Pô, sua mãe e seus pais, né? Devem estar assim radiantes, né? Nossa. 2 filhos na Previdência, né? Inclusive com a possibilidade de trabalharem juntos, né? Eu disse a ela que a gente vai aparecer no Fantástico, mas não naquela reportagem de escândalo, mas de coisa boa, assim. Massa. 2 irmãos trabalhando na SS. Massa. Legal. Pô, então é isso, assim, te agradeço demais. Aproveite o dia aí, aproveite o simpósio. À noite tem um jantar, né, que a gente vai tomar todas. Iremos, com certeza. E eu até modifiquei a bio do meu Instagram, né? Tem lá a minha formação, eu botei um defensor da Previdência, né? Nossa, que E eu vejo isso em você, né? Um defensor da Previdência. E eu peço para que você continue assim, engajado, defendendo a Previdência e a carreira. Beleza? Eu ia só comentar uma coisa. Eu acho tão interessante o fato da conexão que eu criei com o senhor, que muito das suas aulas eu comecei a colocar em prática. E eu percebo que você fala muito quando você vai falar, às vezes assim, veja, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu comecei a falar isso sem eu perceber. No automático. No automático. E eu vejo que isso acaba que prende a atenção até mesmo do paciente que a gente tá lá falando lá na hora, né? Veja, ó, e faça assim. Enfim, valeu. Obrigado.